Escola de arte. Desenho, luz e sombra. Provavelmente foi sobre a areia que o homem desenhou o primeiro traço. Depois, ele descobriu o carvão de madeira para desenhar sobre as paredes das cavernas. Com o tempo, o homem acrescentou a cor ao desenho, transformando-o em pintura. Segundo Ingle, a pintura é somente um desenho colorido. Este mosaico romano da Batalha de Isso, que Alexandre o Grande empreendeu contra Dario III no século 333 AC, não está muito distante da pintura de Hayes de 1833. O mesmo não se pode dizer do retrato de Hayes de 1851 e da pintura de Klee de 1922, separadas por não mais de 80 anos. Para não falar da pintura de Kandinsky, paradoxalmente muito próxima de qualquer pintura pré-histórica. A pintura de vanguarda é de fato uma contínua busca de novas formas, de novas fontes de inspiração, uma viagem ao desconhecido. Note como se pode fazer para o desenho o mesmo raciocínio feito para a pintura. Também aqui se encontram incríveis proximidades com um passado muito remoto e grandes distâncias entre obras muito próximas no tempo. Entre um esboço de Michelangelo, um de Paul Klee e um grafite pré-histórico, não existe uma diferença substancial. Na verdade, nos esboços, o movimento do pintor é mais livre de regras acadêmicas. Materiais e bases. Há vários materiais que podem ser usados para desenhar. No mercado você encontra os lápis macios da série B para o desenho livre e da série H para os desenhos técnicos, os lápis de carvão de várias durezas e o carvão em bastões. A indústria também produz vários tipos e formatos de papéis. Para o desenho, aconselho sempre o papel rugoso ou semi-rugoso. Com cuidado, fixe o papel em um suporte rígido. O lápis também exige uma preparação cuidadosa. Trabalhe sempre com o tema posicionado de lado em relação ao desenho. Luzes e sombras. Desde que surge até quando se põe, o sol produz sombras. A lua e as luzes artificiais também produzem sombras. Todas as fontes de luz naturais ou artificiais produzem o fenômeno das sombras. Existem dois tipos de sombras, as sombras próprias e as sombras projetadas. Observe a sombra desta tigela. São chamadas sombras próprias todas as partes sombreadas de um objeto, e de sombras projetadas todas as sombras produzidas pelo objeto sobre outra superfície. Observe a sombra produzida pela mesa. As sombras próprias são mais leves, enquanto as projetadas são mais escuras. Olhe ao redor e aprenda a distinguir os vários tipos de sombras. A luz natural vinda do alto cria sombras paralelas. A luz artificial iluminando de forma limitada produz sombras divergentes. A sombra segue sempre a forma do objeto que a produz. Você precisa aprender a distinguir as formas das sombras próprias das formas das projetadas. As sombras nunca são uniformes, isso se deve aos reflexos.
Tanto o ar quanto a terra produzem reflexos diferentes. Os reflexos aéreos são um fenômeno produzido pela luz refletida na poeira em suspensão. As sombras de um objeto próximo de você serão mais notadas do que as de um objeto distante. Nos reflexos terrestres, a luz que bate na superfície se reflete na sombra própria do objeto e repercute na sombra projetada. Por isso, como você pode observar, a parte do objeto mais próxima da superfície iluminada é mais clara. A uma luz forte se contrapõe uma sombra forte. O máximo de claridade se contrapõe ao máximo de escuro. Isto vale tanto para a luz natural quanto para a artificial. Entre o máximo de claro e o máximo de escuro está a meia tinta. Observe com atenção as figuras redondas, procurando distinguir a tonalidade da meia tinta. Lembre que na esfera o máximo de claridade é um pequeno círculo branco. Uma composição de objetos geométricos. A velha escola ensinava a construir as formas traçando os contornos e o volume por meio de sombras. Inicie copiando sólidos geométricos, contrapondo as formas altas às baixas e as formas redondas às quadradas. A composição, por sua vez, deverá estar dentro de uma figura geométrica imaginária. Observe demoradamente a composição e comece a traçar com linhas leves o esboço das figuras. Comece desenhando as figuras em primeiro plano. Neste caso, o cubo e a esfera. Eis alguns segredos que vão ajudá-lo a desenhar de modo correto. Por exemplo, para reproduzir uma esfera, você deve aprender a traçar o círculo que a enfeixa não com traços curtos, mas com um movimento circular contínuo que, com sucessivos círculos sobrepostos, estabeleça pouco a pouco a forma redonda desejada. Num segundo momento, apague todos os traços inúteis. Esta operação só será possível se você usar um lápis macio, com mão leve, para não deixar sulcos na folha depois de apagados os traços, o que deve ser feito com uma borracha limpa. Observe o tema. Exercitando-se constantemente, você obterá a forma redonda com poucos círculos. Para o desenhista, o uso correto da borracha é tão importante quanto o do lápis. Observe o cubo. Sempre com a mão leve, trace as faces do cubo na frente da esfera. Outro segredo é desenhar sobrepondo as linhas como se o objeto fosse transparente. Assim, você obterá pontos de referência indispensáveis para a construção do desenho. Depois de haver esboçado as figuras em primeiro plano, passe para as de segundo plano, o cone e o cilindro. Há mais um segredo para produzir corretamente o desenho. Observe com atenção as formas geométricas que compõem os vazios entre uma figura e a outra. A angulação precisa destes confirmará o equilíbrio e a posição dos objetos. Observe o tema. Leve de início, o desenho deve tornar-se mais acentuado, passando-se o lápis sempre mais suavemente e mais vezes sobre a mesma linha. Não esqueça de delinear em seguida o esboço das sombras, considerando-as como parte integrante do desenho. Observe o cubo. Outro segredo para produzir o cubo é desenhá-lo inteiro, inclusive as faces que não são vistas. Procure manter no desenho o paralelismo entre os lados do sólido. Obviamente você deverá considerar uma ligeira convergência, devido à perspectiva que, de qualquer modo, não deve ser enfatizada. Porque a perspectiva teórica executada de modo técnico não é igual à perspectiva que o seu olho vê. Esta é a razão pela qual o desenho do real não é feito de figuras abstratas, mas de figuras construídas com lógica.
pelo braço cair de alto a baixo por conta da força da gravidade, sem dirigir o lápis. O círculo, com um movimento rotatório, com apoio no cotovelo. A linha horizontal, com uma oscilação da direita para a esquerda ou vice-versa de todo o corpo. Por fim, você poderá escolher entre manter ou apagar as linhas da construção. Muitos pintores preferem deixá-las, porque dão uma sensação de maior solidez ao desenho. Observe as sombras. As sombras a lápis podem ser obtidas de vários modos. Os dois principais são o sombreamento cruzado e o contínuo. O primeiro é feito mudando a inclinação do tracejamento a cada passagem do lápis para obter, por sobreposição, várias tonalidades de cinza até alcançar o máximo de escuro. O resultado desta técnica dá um efeito similar a uma estratificação de gás entrecruzada. O segundo se obtém dando ao tracejamento uma inclinação constante, trabalhando com movimentos rápidos e precisos e mantendo o risco paralelo. Ao se dedicar ao sombreamento, você não deve pensar em obter imediatamente o efeito que deseja, mas em alcançar o máximo de escuro gradualmente, sem pressa. Lembre que tudo aquilo que copia você vê continuamente sobre um fundo do qual se destaca. Isto vale para qualquer tema. Uma paisagem, um retrato, uma natureza morta, uma figura geométrica. Trabalhe seguindo uma ordem bem estabelecida. O fundo é a primeira coisa a enfrentar. Comece do alto, obtendo sombreamento com traços curtos e inclinados, e faça uma primeira versão completa. Retome depois a operação, mudando ligeiramente a inclinação. E assim por diante, até criar uma espécie de tecido de tonalidade uniforme. Entre um traço e outro, faça depois do fundo e com a mesma técnica as sombras próprias e as projetadas, prestando atenção para manter uma distância uniforme. Observe bem como usar o lápis. A mão não deve deslizar sobre a folha, mas ficar parada, evitando assim sujá-la. Exemplos deste método de sombreamento podem ser encontrados nos desenhos acadêmicos dos pintores do passado, entre eles Klimt, Boldini, Mondrian, Ingres, ou nas gravuras com água forte. Nas escolas de pintura não se ensina a criatividade, mas sim as habilidades que permitem exprimi-la. O desenho não está dividido em duas zonas distintas, isto é, a área na luz e a área na sombra. É preciso distinguir as diferenças entre o máximo de escuro, as meias tintas e o máximo de claro. Recomece pelo fundo e faça sobre o sombreamento já obtido outro tracejamento, procurando incliná-lo ao contrário do primeiro, para conseguir um verdadeiro entrecruzado. Observe a sombra. Trabalhe com a ponta do lápis em torno da figura. Depois escureça a sombra da esfera sobre o cone e prossiga o tracejamento do cone e do fundo, sem interromper, como se fosse um corpo único. Para fazer a esfera, comece sempre pela zona mais sombreada e prossiga o tracejamento até a parte mais clara. A cada passagem, intensifique o tracejamento para que a sombra aumente na zona de máximo escuro. Seguindo este procedimento, você obterá seguramente um efeito arredondado e a sensação de que a esfera se apoia solidamente sobre a superfície. Passe agora para o sombreamento do corpo. Na face em primeiro plano está a sombra projetada pela esfera que você já acentuou com o lápis.
Você pode observar que os sombreamentos são realizados fazendo-os aflorar gradualmente, como acontece durante a revelação de uma fotografia. Não pode haver pressa, nem se deve fazer o sombreamento de um objeto sem levar em conta o conjunto da composição. Tudo deve ser orquestrado de modo harmônico. O fundo é retomado toda vez que se faz uma passagem e o todo deve destacar-se e manter os valores tonais inalterados e assim a composição irá se definindo pouco a pouco, mantendo sua importância pictórica. O desenho deve ser produto da razão e não do instinto. Este, porém, não deve ser totalmente desprezado. Basta ficar atento para que ele não prevaleça. Depois do fundo, recomece a trabalhar no cone, sempre entrecruzando o tracejamento. Passe delicadamente o polegar sobre os traços. Este procedimento deve ser executado esfregando-se delicadamente a folha de papel com a ponta do dedo e serve para fundir e dar plasticidade ao traço do lápis, que de outro modo ficaria duro como o risco de uma água forte. Volte para o fundo e pouco a pouco para as outras figuras. Continue a esfumar prestando atenção para não sujar o desenho e para manter as sombras vibrantes. Esta técnica foi esquecida nos últimos tempos, porque exigindo muito empenho, foi substituída por soluções mais imediatas, porém superficiais. Agora, usando toques da borracha, produza a leve marca de luz que se pode ver no lado de fora de todos os objetos arredondados. No desenho, a borracha é tão importante quanto o lápis. Observe as sombras. Prossiga acentuando as zonas de escuro mais intenso. Não esqueça de compará-lo com outros escuros da mesma composição e de verificar como está em relação ao fundo. Com o dedo, procure torná-lo o mais suave possível. Volte a trabalhar as sombras projetadas e, com tracejamento, procure aplicar os ensinamentos iniciais sobre sombras próprias e sombras projetadas. Ajudando com o dedo mínimo, trabalhe agora nos detalhes mais escuros do desenho e esfume-os, obtendo assim um escuro mais profundo. Depois de haver trabalhado com o dedo, passe também o lápis, reforçando o reticulado da sombra. Prossiga com a base do cubo, acentuando o ponto de união entre ela e a superfície de apoio. Continue com o tracejamento até obter a intensidade cinza que mais se aproxima da realidade. Prossiga com a sombra projetada pelo cubo, aprendendo a observar a sua tonalidade. Se você acompanhou as explicações, notará como é pouco uniforme e quantas tonalidades diferentes você terá de saber captar com os seus olhos. Observe o tema. Limpe bem a borracha. Recomece a modelar o arredondamento do cone, produzindo as luzes com a ponta da borracha. Reforce o escuro para obter um arredondamento perfeito. Retome aqui e ali os tons de cinza, reforçando-os onde for necessário, de modo que a composição fique mais possível contrastada e os valores tonais se avizinhem do real. Só assim o resultado final poderá ser considerado pictoricamente correto. Agora retoque o desenho, alternando a borracha sobre as áreas de claridade máxima, passando o dedo sobre as áreas escuras e sobre as formas arredondadas, e o lápis sobre todos os detalhes que, por um motivo ou por outro, se perdem durante a execução do desenho.
Os contornos não devem ser exageradamente escuros nem muito empastados. Uma última olhada no tema e no desenho e você poderá considerar terminado o seu trabalho. Outra técnica. Disponha uma composição utilizando objetos que você encontra em casa. Neste caso, uma caneca, uma tigela e uma maçã. Observe o tema com muita atenção. Verifique a direção da luz e comece a riscar o desenho, procurando criar o esboço de toda a composição. Só depois disso, passe a desenhar cada objeto. Comece sempre pelo objeto que estiver em maior evidência. Neste caso, a tigela branca. A composição está contida em uma figura geométrica imaginária. Cada objeto em particular, por sua vez, está contido em outra forma. Partindo dessas figuras, comece a desenhar os objetos. Depois da tigela, Luizela dá forma à caneca, traçando o cabo de modo sintético. Tudo é resolvido com linhas leves e o lápis corre sobre a folha sem que a mão se apoie nela. É muito importante aprender este delineamento, assim como para um músico é importante que a empunhadura de seu instrumento seja correta para obter o som adequado. Cada disciplina exige aplicação e constância, porque para obter resultados é preciso seguir regras e perseverar no exercício. Observe o tema. Prossiga no esboço prestando atenção nas formas e procurando entrar cada vez mais no detalhe. A decoração da caneca, por exemplo, exige habilidade para desenhar as formas e, como se vê, Luizela vai cuidadosamente traçando-as, obtendo as marcas escuras pela sobreposição de linhas leves. Comece agora o sombreamento partindo sempre do fundo. Note que Luizela usa uma técnica diferente da anterior, mas esta também pode ser enquadrada entre as técnicas clássicas. Este tracejamento tem uma inclinação constante, sempre no mesmo sentido. Isso permite obter resultados muito próximos ao tracejamento. Continue desse modo, alternando o trabalho com os objetos no fundo e considere todas as variações de tonalidades que se formam sobre o fundo de veludo. A cada passagem sobre os objetos deve corresponder uma sobre o fundo, como na técnica anterior. Observe as luzes. Como você pode ver, também nesta técnica a borracha tem importância fundamental. Use, para tanto, borrachas finas e macias. Agora estamos na fase final. Luizela passa e repassa o lápis onde é necessário para obter volumes equilibrados e para destacar o grupo de objetos do fundo. Os detalhes ficam reforçados ao fim do desenho através da composição das formas e dos volumes. Cada detalhe fica valorizado. O desenho está pronto. Observe a delicadeza com que foi feito. O carvão. Dispõe as tangerinas em penca, atando-as com o barbante, como se faz com as rechas de cebolas.
Pendure-as na parede e prepare-se para fazer o desenho usando carvão em bastão. A execução deste trabalho deve ser rápida, sem voltar atrás, mesmo porque o carvão não pode ser facilmente apagado. É um bom exercício, que serve para treinar a mão. Considere-o tão útil quanto é o vocalize para o cantor. Observe o tema. Comece com um risco leve e depois defina cada parte com um traço mais forte, de modo que a geometrização do desenho progrida como os encaixes de um jogo de montar. Cada traço leve deve ser corrigido e reforçado com um mais pesado. Trabalhe de baixo para cima. Procedendo desse modo, desenhe as folhas e, ao corrigi-las, você vai produzindo a forma da sombra. Usando esta técnica, que está no meio do caminho entre o desenho acadêmico e o desenho com giz, você deve sempre observar criticamente o que faz para tirar lições dos próprios erros. Você deve ter a agilidade de ficar de olho na mão, sem perder de vista o conjunto do desenho. Observe o tema. Utilizando a aresta mais comprida do carvão, inicie o sombreamento, variando a pressão da mão. Usando corretamente a mão, você poderá obter diferentes qualidades e quantidades de sombras. Veja os exercícios indicados para aprender a usar o carvão com destreza. Alternando o traço da aresta mais comprida com o do lado achatado e largo do carvão, você poderá exprimir de forma mais ou menos marcante o seu estado de ânimo ou o estilo que quis imprimir à sua composição. Comece agora a fazer as sombras, seguindo o contorno e depois partindo para a execução da massa escura das sombras, preservando a área com luz. Para aprofundar os escuros, passe outras vezes o carvão, fazendo um movimento de vai e vem com o braço. A cada sobreposição, aumente a intensidade do tom. Nesta técnica, evite intervir com o dedo. Depois de um certo tempo de exercício, você deverá alcançar seu objetivo, que é a rapidez de execução. Voltemos ao tema. Retome decididamente o trabalho com as sombras. Trabalhando em ângulo raso, faça as grandes massas de sombras e meia tinta sobre cada fruta, as sombras próprias e as projetadas. Acerte os contornos. Você deve ter em mente que o desenho feito de uma vez deve dar a sensação de pintura recente. Este estilo pode ser observado nos desenhos de Van Gogh. Observe mais uma vez o tema. Pegue o lápis de carvão e trabalhe para definir os pormenores. Acentue as sombras e os contornos sem perder de vista a característica deste desenho. Este trabalho poderia ser realizado com a mesma técnica usando o bastãozinho e o lápis sanguina ou o bastãozinho e o lápis de cor sépia. Para se exercitar, você poderá utilizar até papel de limpeza. Experimente todas essas variáveis para seus exercícios com este mesmo tema ou com temas análogos. Por exemplo, um montinho de limões ou uma réstia de cebolas, como fizeram grandes artistas do passado, como Cézanne e Van Gogh. Podemos considerar terminado este desenho. Meu conselho é que você proteja com um fixador trabalhos realizados a lápis ou a carvão para garantir sua conservação. Até a próxima!